Que loucura é essa de Gabriela agora? Tá com um canal no YouTube, conversando com esse povo no YouTube, enfim. Vamos lá. 2015, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano, mas eu comecei a estudar para concurso público de uma forma muito específica, justamente porque através dos conhecimentos para concurso público, eu consegui entender realmente o que eu gosto de fazer, como que eu gosto de fazer, em que área eu gostava de fazer, e só através dos conhecimentos que eu consegui, inclusive, passar numa vaga de trabalho. Por que eu decidi fazer RH? O que eu trabalho no RH, o que a gente faz, como é que é esse negócio, como é que funciona, tal, e um monte de outras coisas com relação a isso. Oi, meu povo, e aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Resolvi aparecer por aqui num cenário diferente pra gente fazer também um bate-papo diferente. Uma cara, um óculos, um lenço. Parece que tem 92 anos, gente. Mas tem 26, quase. 26, quase não, na verdade, vai fazer 27 agora. Essa pessoa, estou falando de mim. Resolvi aparecer por aqui pra gente ter uma conversa mais próxima, uma conversa mais íntima. O que acontece? Eu estudava para concurso público em Brasília, DF, em um dos melhores cursinhos preparatórios. Muito bom. Eu sou extremamente grata. Inclusive, a aula de informática, professor Deodato Neto. Quem era dessa época aí vai entender o que eu tô falando. Mas a minha família materna, que é com quem eu tenho essa vivência maior, reside, na verdade, na Bahia. E aí, estudando para concurso público, eu estudava de 7h50 da manhã a 10h50 da noite. Vocês acreditam num negócio desse? Pois é. Foi justamente estudando para concurso que eu cansei da rotina mesmo. Eu não tinha rotina de atividade física, eu não tinha uma alimentação muito boa, não tinha uma alimentação muito regrada, comia pamonha todos os dias. Todos os dias, era uma pessoa feliz, mas não tinha uma alimentação muito regrada, e aí o corpo não aguentou e pediu menos, e eu entendi que o corpo naquele momento estava pedindo menos. Naquele ponto específico, naquela situação específica da minha história, que num outro momento eu conto com mais detalhes pra vocês como foi que eu cheguei naquele momento, que foi um momento assim de um crash, sabe assim? Um caos, algo que mexeu não só na minha parte física, mas na minha parte emocional, na minha parte mental, enfim, foi uma situação um tanto quanto tensa. Mas foi naquele momento que eu decidi, por exemplo, retornar um pouco para mais perto, aqui, né, de onde de fato estão as pessoas que eu conheço, que eu convivo e tal. Continuei estudando para concurso. Quando chegou num dia, eu já tinha entendido que talvez o meu direcionamento fosse para um outro lugar, para uma outra área. Ao invés de ser, por exemplo, para concurso público, muito provavelmente para a área de gestão de pessoas. Mas isso só tinha passado pela minha cabeça, nada muito profundo. Eu me inscrevi numa prova de concurso, fui fazer essa prova, chegando no domingo, preparadíssima, já tinha estudado, né, bastante e tal. E aí, quando eu cheguei na frente da escola, eu tinha pegado um Uber da minha casa até o lugar da escola onde eu iria fazer a prova. Não tinha ninguém, não tinha carro nenhum, não tinha nada na frente, não tinha nenhum tipo de movimento. Normalmente provas de concurso acontecem justamente aos domingos. A avenida, inclusive, que estava a escola, não tinha movimento nenhum. Eu sentada ali no Uber, tentei processar o que tinha acontecido. De qualquer forma, retornei pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui dar uma olhadinha na data da prova. Eu falei, ué, eu acho que eu vim então um domingo antes, né? Não devo ter me atentado com relação à data, tal, e passou. Resultado. Na verdade, eu tava justamente um domingo atrasada. Tinha sido a prova no domingo anterior, no final de semana anterior. Para muitas pessoas, naquele momento eu poderia, por exemplo, ter me desesperado, ter chorado, ter feito muita coisa, mas eu não fiz nada. Na verdade, naquele momento eu literalmente paralisei, fiquei ali quietinha, enfurnada num lugar que eu não sei nem explicar pra vocês que lugar era aquele, mas entendendo que realmente a área de concurso público não era para mim, porque eu já tava naquela jornada, eu acredito que uns 3 anos de forma mais específica. Desde a época ali da 7ª, 8ª série, eu já chegava até a assistir. Na época a gente não tinha videoaulas tão expostas assim no YouTube, por exemplo, mas tinha livros e CDs que vinham nesses livros, e a minha família inteira, por exemplo, já de concursados, era um material também que minha mãe estudava e utilizou para estudar para concurso público, que
eu já acessava desde aquela época, só que de forma mais específica. Quando eu saí ali do ensino médio, eu fui direto para um cursinho para concurso. Vendo ali as possibilidades do que eu teria, o que eu iria fazer, se eu iria realmente continuar estudando para concurso ou não. Comecei a folhear todos os meus livros de estudo, tudo que eu tinha assim, e realmente sempre foi um lugar, ponto que me chamava atenção, e além de me chamar atenção, eu gostava. Então, as provas normalmente, inclusive os simulados de provas de gestão de pessoas, eu gabaritava todas, eu já engolia ali o livro de gestão de pessoas, a aula do professor para mim era a melhor, então eu não cansava, podia ficar ali horas estudando aquela matéria, aquele conteúdo. Mas que quando a gente vai falar de concurso público, essa era uma parcela mínima com relação às questões que a gente tinha dentro de uma prova. E naquele momento eu tomei a decisão de que eu iria, na verdade, reverter toda a história, reverter toda a situação e iria começar a ir para a área privada, para uma instituição privada, para uma empresa privada, a atuar na parte de gestão de pessoas. Foi naquele momento que eu decidi, de fato, falar assim, ó, não, eu vou fazer diferente inclusive que toda a minha família.